Bom, pessoal, vou trazer aqui mais algumas correções e melhorias que eu fiz aqui no sistema. Para começar, as primeiras aí, elas estão bem no start aí do projeto. Agora, quando a gente começa a inicialização, eu fiz a inclusão de alguns prompts novos e também alterei aí a ordem de alguns. Então, aqui começar pelo nome do projeto. E aí, depois a porta da aplicação. E agora a pergunta do banco de dados ela passou bem ali para cima. Antes a gente estava definindo todos os critérios do banco de dados para depois definir qual seria ele. Então estava pedindo ali o acesso, a porta, a senha. E aqui para facilitar, então coloquei ele em primeiro. E aí fica um pouco mais fácil aí de você poder adicionar as credenciais sabendo qual banco você vai utilizar. Você pode ter aí algumas diferenças entre os dois. Bom, e aí depois também tem esse novo prompt aqui, que é o algoritmo de criptografia. Dentro do sistema nós temos algumas funcionalidades de encriptação, seja ela para fazer um código, seja ele para gerar uma senha. Qualquer evento de criptografia ali, de encriptação de dados, você pode definir qual biblioteca você quer utilizar. E aí agora você tem a opção de utilizar a Argon ou a Bcrypt. Isso aqui pode ser alterado em variável de ambiente depois, tá? Então, por mais que você escolha uma ou outra aqui, o código das duas vai estar presente no projeto, você pode só alterar a variável que vai trocar. Mas alguns pontos importantes. A Argon ela exige um pouco mais de recursos nativos da máquina, então se por acaso você tiver problemas aí no deploy, da aplicação em questão de, por exemplo, encriptar a senha, né, gerar aquele hash, é, recomendo aí que você troque pela Bcrypt, ou então você pode pesquisar aí como você instala os recursos nativos que a Argon precisa no sistema operacional que você estiver utilizando. Beleza? Mesmo que você selecione também, existem alguns recursos de algumas bibliotecas, como a de autenticação, por exemplo, que vão sempre utilizar a Bcrypt por padrão, pela questão da complexidade, tá? A Argo é uma biblioteca que gera um código bem mais complexo, mais extenso, e a Bcrypt ela gera ali algo um pouco mais simples, né, com saltos. Então, caso a gente precise, por exemplo, de um código de confirmação, que são coisas ali mais curtas, a Bcrypt ela vai estar mais chumbada no código nesse sentido, mesmo que você tenha selecionado a Argon. Bom, vou selecionar a Argon aqui de começo, aqui é a questão da chave da API, eu não vou inserir chave nenhuma, e aí ele vai finalizar aqui para a minha instalação. Bom, agora eu vou abrir o projeto aqui rapidinho, no VS Code. Com o projeto rodando aqui, eu também já inicializei a interface visual, para a gente partir aí para a próxima explicação de melhoria. E aí, para explicar, eu preciso criar um módulo, e acho que as coleções acho que eu não preciso. Mas agora a gente tem essa questão das configurações avançadas no momento que vocês optarem aí por fazer uma geração de código, tá? Ela só tem uma configuração em específica, né? Aqui eu tenho todas as etapas que o sistema roda para gerar uma composição completa aí, do código. Então ele passa por várias etapas, desde a instalação até os arquivos de tradução, a criação dos models, a criação das tabelas de log e por aí vai. Uma necessidade que acabou surgindo foi de debugar algumas etapas em específico. Então, às vezes, eu estava com um erro específico somente na parte ali de módulos, que é a principal, que é onde gera ali os utils, repositories, use cases. Eu não queria ter que executar todo o processo o tempo todo por causa de um arquivo que estava quebrando. Então, eu incluí essa funcionalidade, você pode selecionar aí o que você quer gerar. É óbvio, tá? Isso aqui é mais para um debug mesmo, para ações bem específicas que você tem consciência do que você está fazendo também, porque se você selecionar aqui, por exemplo, somente a última parte e as outras não forem executadas em nenhum momento, acaba que você vai tentar executar informações que dependem umas das outras, você vai acabar gerando um efeito cascata ali que vai sair quebrando um monte de coisa. Então, o ideal é que realmente utilize isso aqui com bastante cautela, mas para fazer algumas pequenas correções e para poder debugar mesmo, mas facilita bastante aí também em alguns cenários. Bom, a próxima etapa aí, eu vou criar aqui uma pequena coleção, vou deixar configurado e aí eu já volto para explicar. Fiz aqui a criação de algumas coleções, habilitei algumas rotas públicas aí na coleção dos usuários, só para exemplificar. Para quem chegou a utilizar aí o sistema em algumas versões anteriores, quando nós acessamos aqui as rotas de index e trash,
nós tínhamos os repositórios utilizando o find many and count. Então, para quem chegou a usar, a gente tinha isso aqui, ó. Esse item aqui, ele faz basicamente o que o nome mesmo diz. Ele coleta vários itens e conta quantos tem. Dentro do Prisma, era basicamente essa função aqui que era executada no formato de uma promise mesmo, nessa mesma estrutura. Só que estava tendo alguns problemas em questão de tipagem e também estava ficando um pouco inflexível, né? Como as informações estavam sempre lá dentro, se você precisasse manusear aí ou o find ou o count da função, você não conseguiria de forma alguma, porque ele acabava ficando aí dentro do arquivo Prisma. Ele ainda existe, tá? Essa opção ainda existe aí dentro do sistema, caso você precise utilizar, mas eu recomendo mais seguir essa estrutura aqui. Ela é uma estrutura um pouco mais simples, ela entrega aí toda a sintaxe do Prisma mesmo por padrão, então ajuda bastante aí e dá um pouco mais de liberdade para poder utilizar também. Então foi uma das coisas aí que nós modificamos. Bom, o próximo item é uma mudança pequena, mas é algo que surgiu bastante efeito. Antes nós estávamos utilizando a biblioteca tsjest para executar os testes, tá? E aí fiz a substituição para a gente utilizar a swc jest, que acho que eu estou com ela instalada aqui, que é essa biblioteca aqui. Ela é mais rápida do que a tsjest, tá? Na execução. Eu acho que eu posso até pegar de exemplo isso aqui. Se eu não me engano, a gente tinha testes aí levando, poucos testes levando quase um minuto aí para serem executados. Posso executar aqui. Não sei se eu fiz todas as configurações certas, mas vou deixar rodando mesmo assim. Então a gente consegue ter a execução aí bem mais rápida, tá? Aqui acho que para quem está acostumado a rodar testes aí com Jest, tá, né, é visível aqui o quanto isso ficou mais rápido. E se não me engano, isso aqui estava levando 32 segundos mais ou menos. Então agora a gente conseguiu reduzir bastante aí para 10 só alterando uma biblioteca. Então é uma alteraçãozinha bem legal. A próxima é também uma alteração mais de debug aí, para quem tem costume de debugar o código, mas também bastante relevante. Antes aqui nos controllers, nós tínhamos uma série de numerações, né? Erro 500, que seria ali um catch de um serviço, ele retornava um erro. E esse erro ele era sempre alimentado sequencialmente e ele era sempre incrementado, ele ia aumentando pela quantidade de endpoints que você teria ali dentro. Então, não é uma ação muito legal, estava ficando muito difícil de manusear. Às vezes estava gerando mudanças ali no Git de vários arquivos só pela questão numérica. Então, o que eu fiz, tá? Eu adicionei aí um hash único que ele é referente ao path completo, que não representa naturalmente a rota, tá? Então, ele não usa as barras aqui, ele vai utilizar sempre o underline. E para que isso aqui serve? Dentro do erro 500, a gente tem um log aí, tá? E para quem usa o Sentry, quem usa ferramentas de debug, sabe que esse trechinho aqui ele aparece lá. Então você consegue ter a informação do type que você enviou, que é essa informação aqui. Então, por exemplo, você está na ferramenta de debug, você quer saber exatamente o trecho que quebrou, você pode copiar aquela informação e jogar aqui. Você vai ter a linha única e você vai achar o controller único. Então você sabe que a requisição que quebrou, que por acaso deu um erro 500, partiu daqui. Essa sempre foi a intenção do valor numérico, só que eu acho que isso aqui faz mais sentido, tá? Então todos os endpoints aqui agora eles vão utilizar aí esse hash único que utiliza o underline justamente para diferenciar da rota, tá? Bom, mais uma das correções aí que nós tivemos também, que é o suporte de log para tabelas que vêm de bibliotecas. Antes, estava acontecendo dois problemas. Se você quisesse criar uma biblioteca que já tivesse ali os logs ativos para uma determinada rota, você não conseguiria. Essa opção não existia. Você só conseguiria alimentar uma tabela com colunas e relações. Agora, vou até habilitar aqui para poder mostrar para vocês como que fica, né? Eu sei que tem outros vídeos aí, mas se eu vier aqui na parte de routes e user e aqui em table, lá no final eu tenho os logs que eu utilizo. Então as bibliotecas agora têm suporte a essa chave aqui dentro do JSON para definir quais são os logs aí que elas querem já habilitar por padrão. E aí junto com isso veio uma correção também que quando você habilitava um log e você gerava o projeto e essa tabela ela era alimentada por algum tipo de informação de uma biblioteca externa, esse log acabava caindo. Então esse switch aí estava desabilitando, mesmo que você tivesse habilitado ele antes.
Então, além dessa inclusão de suporte, também foi uma correção aí de melhoria. Bom, para finalizar aqui essa parte de correções, temos também mais um suporte aí novo, que é o suporte para o tipo decimal, tá? Por exemplo, vamos colocar aqui uma coluna money, e aí eu tenho agora o tipo decimal. E aí com esse tipo eu posso definir não só o valor padrão, mas também posso definir a precisão e a escala, tá? Isso aqui para quem trabalha com valores, mesmo monetários ali, entende a necessidade desses campos. Se você não sabe o que é a precisão e a escala, você pode aí, recomendo que você entre aí na documentação do Prisma para entender um pouco do que esses campos aqui significam. Mas basicamente isso aqui serve para te dar uma precisão maior de valores financeiros que não podem conter erros, né? Não podem conter arredondamentos indevidos, nem esse tipo de ação. Então agora aí a gente tem o suporte para esse decimal. E aí o que acontece, tá? Eu acho que eu vou até colocar aqui, eu vou colocar aqui o 2 e o 10, eu acho que é até o contrário, mas só para mostrar para vocês como que isso fica dentro dos objetos, porque esse aqui é o único que vai utilizar esse recurso, tá? Deixa eu só sobrescrever ele aqui. E aí, deixa eu só acabar de gerar aqui. Bom, para mostrar aqui, nem acabou de gerar lá não, mas ele já alimentou aqui o que eu precisava. E aqui, como eu estou utilizando o decimal, ele automaticamente importa a tipagem do Prisma para utilizar em conjunto com o meu TypeScript, tá? Porque o decimal ele tem uma tipagem bem específica dentro do Prisma, essa relação de precisão e número de casas. Então eu preferi utilizar isso aqui para realmente conseguir garantir aí a integridade total da tipagem nesse caso, porque se eu colocar só number aqui, ele acaba entrando em conflito com a tipagem do próprio Prisma, tá? Então por isso que eu fiz essa inclusão. Por enquanto é só o decimal que tem essa necessidade, mas pode ser que tenhamos outro, né? O campo JSON também é um que a gente pode futuramente colocar aí como Prisma. Acho que a gente tem aí o JSON, né? Prisma JSON, se eu não me engano. Eu não sei, eu acho que é o JSON Value ali, mas nós temos ele também. Bom, mas é isso, tá? Esse vídeo então são essas melhorias e valeu!